Breno, o ano começou com uma forte turbulência dos mercados acionários. Duas das principais teses estão sendo questionadas, né? AI e o excepcionalismo americano. Já dá para a gente tirar alguma conclusão disso? Bom, a gente acha que até esse momento do ano, com todas as informações que a gente tem, o AI a gente continua super convicto na tese de investimento. E o excepcionalismo americano, apesar dessa turbulência, a gente também continua apostando que ele deve continuar. Escutaram, né, investidores globais? Vamos entrar em detalhes sobre isso. Vamos falar sobre os mercados acionários, destrinchar sobre os mercados acionários e vamos falar como posicionar os portfólios globais. Assista aqui esse episódio do Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu estou aqui com duas feras, especialistas de portfólio Solutions Global em ações. Então, a gente vai destrinchar sobre o mercado acionário americano e global. Vamos explicar aqui onde estamos e para onde vamos e como o investidor global, o que o investidor global faz agora nesse momento, né? Olha, tô dando uma missão aí bem... Não é complexa para vocês, né? Mas importante. Você então colocou a barra lá em cima, hein, Carol? Não, mas vocês são duas feras. Aqui a gente vai ter uma aula sobre o mercado acionário global. Então, Vitor Mello aqui, figurinha carimbada. Seja muito bem-vindo, estrategista global de ações globais aqui do nosso time. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Breno, um prazer estar aqui. Breno está estreando aqui, novo integrante de Portfólio Solutions Global, Portfólio Manager, especialista em ações globais, né? Breno, tá aqui, estou aproveitando ele aqui, que ele está aqui no Brasil, mas ele vai para Portugal, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui pela primeira vez e espero que seja a primeira de muitas. Será, com certeza. Esse tema é quente, né? Mercado acionário, quando a gente fala mercado acionário global, né? É quente. Esse ano está muito turbulento. Breno, você já deu aqui a deixa, né? Já começou aqui a gente tirar uma conclusão sobre AI, excepcionalismo americano, mas acho que é bom a gente fazer um retrospecto. A gente estava batendo papo aqui antes da gente gravar, né? Um retrospecto aí desse início do ano, porque a gente teve uma volatilidade muito forte, né? Nesses 5 primeiros meses aí, tirar o que é ruído, o que é estrutural, para explicar para o investidor global, né? Por que a gente ainda está convicto em AI e excepcionalismo americano. E aí vamos destrinchar isso durante esse episódio. Tá ótimo. Vamos começar. Eu acho que esse tema de tarifas é difícil a gente pular esse assunto no iniciozinho. Tiveram algumas coisas que aconteceram até antes das tarifas no Liberation Day, mas eu acho que vale a pena a gente só botar em contexto, porque grande parte do questionamento do excepcionalismo americano veio durante e após o anúncio das tarifas que o Trump fez no início de abril. Ali naquele momento, apesar de muito otimismo que os mercados demonstraram após a eleição do Trump, né, assim que ele foi subindo nas pesquisas, com algumas políticas, antecipando algumas políticas que eram boas para o mercado, boas para o consumidor americano, ele começou com essa história das tarifas, foi o primeiro assunto que ele trouxe, e começou de uma maneira muito radical, né? Ninguém esperava que aquele radicalismo todo viesse no anúncio das tarifas, seja com a tarifa base de 10%, seja com as tarifas recíprocas, que vieram depois com anúncios muito altos, de forma atabalhoada, num formato e numa fórmula que foi muito questionada, né, naquele processo. Mas a partir dali, o que a gente veio passar a acontecer foi uma volta da racionalidade desse processo. Acho que o Scott Bessent teve um papel muito importante nesse novo processo. E também o Trump dando mais direção, né, mais responsabilidade para o Scott Bessent assumir esse processo depois daquele início turbulento, né? Então, o início trouxe essas discussões de que várias das tomadas de decisões do governo seriam para o lado equivocado e menos com a racionalidade que se esperava no início. Então, logo depois das tarifas, depois de muito barulho e muito questionamento do lado dos empresários, dos investidores, eles vieram com a pausa de 90 dias. Aquela pausa de 90 dias já deu um alívio nos mercados. E a partir dali, agora mais recente, a gente teve o acordo com a Inglaterra, o primeiro acordo comercial que surgiu, e depois essa trégua com a China,
que também foi um movimento super importante, mas que no meio do caminho a gente viu ele escalando de maneira muito relevante, né? Começou com uma tarifa alta e depois a China rebateu, os Estados Unidos aumentou ainda mais, a gente chegando até 145% de tarifa, e aí com uma visão de que podia escalar para uma guerra comercial muito grande, com muito problema. E agora a gente começa a ver os ânimos se acalmando, os adultos sentando na mesa, a decisão realmente caminhando para uma coisa mais racional, os checks and balances, né, da economia americana funcionando e reforçando que uma economia como a americana é um Titanic, né? Assim, tem uma solidez, uma dificuldade. Desculpa, Titanic é até um exemplo ruim, né? Porque o final não é bom. Mas assim, é um grande Boeing, assim, né? É um avião que tem muitos sistemas de controle para poder ir trazendo de volta para a rota, arrumando, mesmo quando o piloto faz besteira, ele arrumando o caminho e indo quase sozinho para o destino que ele precisa ir. Então a gente acredita que isso foi um reforço muito grande da tese da importância institucional dos Estados Unidos, como as coisas realmente funcionam lá, como os empresários voltam a se posicionar. E a partir daí, a gente pode focar em coisas que realmente são importantíssimas, que são os investimentos, as novas companhias, as decisões que estão sendo tomadas, as oportunidades que existem no país que ainda é super pujante, a gente acha que vai continuar para frente. Então, essa parte do excepcionalismo eu acho que foi uma grande turbulência. Algumas cicatrizes ficam desse machucado aberto que aconteceu ali, mas já num outro estágio, assim, os checks and balances funcionaram e a gente volta a poder debater coisas que a gente acha que são super importantes, como as oportunidades de investimento, o que está acontecendo em AI, como vão as companhias e o que vai acontecer daqui para frente. Perfeito. Não, isso é importantíssimo para aquele investidor, principalmente, né, o investidor global que está olhando, né, para os investimentos lá fora, saber identificar o que é ruído, né, o que é, e principalmente, assim, o brasileiro ele vai investir lá fora e vai pensar no longo prazo, né, ele não pode ficar pensando no curto prazo, então acho que é fundamental separar, né, o que é ruído, e aí eu vou pegar esse gancho aqui que você está falando que foi muito importante, né, de olhar o que realmente a economia americana está trazendo, né, vamos olhar para a economia real. Vitor, você acompanha ali as empresas, os balanços, está no dia a dia ali, fala para a gente, né, fala para o investidor qual é a sua leitura agora, principalmente depois desse cenário aí que o S&P agora está voltando ao patamar do que fechou 2024, né? Exato, né, Carol? Ele fechou 2024 em 5.870 pontos, chegou a quase 4.900, quase 20% de queda de drawdown, né? Chegou a 6.200 e foi nesses 4.900. E aí a gente teve um cenário, de fato, no começo do ano para Estados Unidos que ele foi bastante turbulento, né? Acho que aqui é para dizer o mínimo, né? Se a gente olhar o VIX, por exemplo, nos últimos 35 anos, teve 3 períodos em que o VIX ele fechou acima de 50 pontos, né? Não intradiariamente, mas com fechamento acima de 50 pontos, que foi na GFC, Great Financial Crisis, foi em 2020, na pandemia, e foi agora, com esse Liberation Day, que a gente pode argumentar aqui de uma maneira ou de outra que as coisas poderiam ter sido feitas de uma maneira um pouco mais suave. E aí, obviamente, isso tem um impacto bastante relevante para o preço dos ativos, né? Até porque fica muito difícil, esse é o grande, sempre é o grande X da questão de investimento, né? Separar o que é ruído do que de fato faz preço. E aí, logo depois do Liberation Day, a gente começou a ter uma performance muito ruim das ações americanas, mas conforme o Trump foi dando indicações de que estaria mais disposto a negociar, até na semana posterior ele colocou uma trégua de 90 dias, e aí a Bolsa respondeu super bem. O S&P teve a terceira maior alta em um dia desde a Segunda Guerra Mundial, então foi uma performance de fato muito boa do índice americano. E aí começou a temporada de resultados, né? E aí foi super importante a temporada de resultados, porque a temporada de resultados que tinha já acontecido nesse ano, do quarto trimestre do ano passado, foi uma temporada de resultados também bastante forte, com uma barra alta, mas com um sentimento ainda muito positivo e muito permeado pela eleição do Trump. Só para a gente relembrar, a temporada de resultados do quarto trimestre ela começou no dia 12 de janeiro, com os grandes bancos. Então, muito no comecinho do ano, 12 de janeiro, o Trump não tinha nem assumido ainda. Essa temporada de resultados, ela basicamente começou no turbilhão do Liberation Day, que foi no dia 11 de abril, com também os grandes bancos. Foi na semana
quase 9 dias posterior ao Liberation Day, né, que foi no dia 2 de abril. E aí as indicações, começando com os grandes bancos, elas já foram positivas, o resultado ele foi positivo, e essa é uma tese que a gente tem reiterado aqui, acho que já quase 2 anos, né, Carol, falando de financials, falando de uma maneira positiva, do JP Morgan, por exemplo, né, um banco, bem grande, 740 bi de market cap, está caminho perto de chegar num tri. Começou com um resultado já bastante positivo do JP Morgan. E aí, conforme a temporada de resultados ela foi caminhando, a gente foi ganhando bastante convicção também na tese de inteligência artificial, que é algo que também a gente reitera há algum tempo. Uhum. E aí, quando a gente olha estruturalmente, todos os drivers que a gente esperava que eles acontecessem, eles ainda estão no lugar. Ganho de produtividade, aí quando a gente fala de ganho de produtividade, para dar um exemplo um pouco mais recente, né? Ontem a Microsoft falou que está economizando milhões de dólares em custo por conta da utilização de inteligência artificial. O Satya Nadella, CEO da Microsoft, falou que 30% do código dentro da Microsoft ele já é escrito por inteligência artificial. Então, isso é muito relevante, né? Bastante relevante. Assim, acho que não quero aprofundar tanto aqui, mas se você, basicamente o software que a gente mais usa e o software que basicamente todos os nossos ouvintes usam, né, é a Microsoft. Sim. E 30% desse software que você está usando todo dia no teu trabalho, ele é escrito por inteligência artificial. É um mundo que ele está sendo escrito por inteligência artificial. E aí, quando você olha para outros drivers aqui dentro, né, seja até resultados mais recentes, ainda tocando nesse ponto, como, por exemplo, empresas de energia, você tem que ter um aumento muito relevante da sua capacidade energética aqui também, principalmente da geração de energia. Alguns estudos sugerem que você precisa de um aumento no grid americano de 90 gigawatts nos próximos 5 anos. Isso seria o equivalente a 90 usinas nucleares nos próximos 5 anos. Nos últimos 10 anos, sabe quantas usinas nucleares a gente construiu nos Estados Unidos? 0. Então, de fato, você tem teses ligadas à inteligência artificial e a essa demanda secular que a gente vem trazendo há algum tempo, que elas continuam em place. E aí a gente, durante todo... E nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, exato. E aí a gente continua bastante otimista com essa tese, e eu acho que esse momento de um ruído um pouco maior, na nossa visão, até abriu uma oportunidade bastante relevante para nomes de qualidade. Porque, como o Breno muito bem lembrou aqui no começo da fala dele, houve uma discussão bastante importante em relação ao valuation dessas empresas no começo do ano. Quando o mercado está mais estressado, e aí lembrando, né, os componentes de uma variação de preço da ação, você tem um componente sistemático, que é do mercado inteiro, um componente um pouco mais setorial e o componente idiosincrático. Quando o mercado inteiro está caindo, o componente sistemático é o que tem mais preço, é o que faz preço. E aí a ação acaba caindo bastante e cai todo mundo junto. Você não faz uma separação no que tem qualidade do que não tem. Então, abre-se uma oportunidade importante aqui, para esses ativos de altíssima qualidade, ligado às teses que a gente gosta, a um preço que é bastante atrativo. Como eu falei no começo da minha resposta, a gente viu o S&P a quase 4.900, 5.000 pontos, sendo que o crescimento de lucro continua muito saudável. Nesse primeiro trimestre, para todas as empresas consolidadas do índice, foi de 12%. O esperado era 6%, foi de 12%, uma surpresa bastante positiva. Também de receita, uma surpresa bem positiva. Uma expansão ligeira de margens. E aí, por último aqui, eu acho que falando um pouco dos resultados, o que falta para a gente ver ainda, falta basicamente, são 2 divulgações importantes, por conta de um diferencial fiscal, tanto a NVIDIA quanto a Broadcom, elas têm um ano fiscal um pouquinho diferente, então o trimestre fiscal da NVIDIA, ela acaba em abril. Então é um pouco diferente, né? As empresas no geral, o ano calendário acaba em março, da NVIDIA acaba em abril, da Broadcom também. E a NVIDIA vai divulgar no dia 28 de maio, que essa é sem dúvida nenhuma, uma divulgação bastante importante de um papel que vem performando muito bem também nos últimos 30 dias, subiu 30%, que a gente ainda gosta bastante da tese.
Não, é impressionante, é muito bom falar sobre isso, né? Porque dando nome, aí explicando a questão da produtividade, que é o que a gente está sempre falando e trazendo isso já há bastante tempo, né? E é onde a gente encontra nos Estados Unidos, né? E é essa questão de aumentar a produtividade, de o que o AI traz, né? E nas empresas, a gente até estava numa reunião, né, Breno? E aí você estava falando, porque perguntaram assim, e a China, será que ela vai aparecer como um player, né? Europa, será que aparece como um player? E aí você até falou isso, né? Tipo assim, a gente não vê isso, né? Esse desenvolvimento da tecnologia de AI em outro país, a não ser dentro, pelo menos por enquanto, né? Dentro dos Estados Unidos. Principalmente quando a gente leva isso para o lado investível, né? Com oportunidade de investimento. É muito impressionante o que a China conseguiu construir nos últimos anos, né? Saindo bem atrás, com uma velocidade de desenvolvimento que impressiona em robótica, em carro autônomo, em diversos temas específicos, assim, e até mesmo em modelos de linguagem de AI, né? Com o que aconteceu com o DeepSeek, que foi um dos fatores que até trouxe esse questionamento sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Quando a gente volta um pouquinho no tempo, até antes da história específica das tarifas em abril, as empresas de AI nos Estados Unidos começaram a cair, né? As Mag 7 começaram a cair. No dia anterior ao anúncio das tarifas, as Mag 7 já caíam 17% no ano, em 2025. Muito puxado por esse debate que veio com o DeepSeek, com alguns questionamentos específicos do valuation das companhias, né? Os múltiplos que estavam negociando um pouco acima da média histórica, um desvio acima da média histórica, e com muito questionamento sobre a efetividade do CAPEX que estava sendo feito, né? Os anúncios de investimento dessas companhias eram enormes, continuam enormes, até cresceram de lá para cá, né, no caso. Mas no início do ano a gente estava enfrentando bastante questionamento nesse sentido. Alguns investidores super tradicionais voltaram a falar de bolhas, né, fazendo alusão ao que já aconteceu na internet lá nos anos 2000. Mas, assim como o Vitor estava falando, eu acho que tudo que a gente foi evidenciando, né, todas as evidências que foram surgindo nos primeiros meses de 2025 foram muito na linha de confirmar a necessidade do CAPEX, né? Então, todas as demandas específicas, o número de prompts, né? O número de tokens, né? Que é um argumento que o pessoal tem feito muito, assim, a demanda efetiva pelo uso de AI é muito superior a esses debates específicos da economia. Então, você tem uma tendência que é fortíssima, com companhias que são líderes absolutos em alternativas de investimento, porque você vai investir no DeepSeek na China, assim, para poder buscar essa oportunidade. A gente conhece vários casos de companhias brasileiras que tentaram fazer investimento na China se aproveitando de demanda local, né? A Embraer é um caso super tradicional, que eles montaram a fábrica, tiveram que ser sócios do governo, desenvolveram lá. Grande parte da tecnologia foi... para usar uma palavra fácil de ser entendida, foram aprendidas, né? A tecnologia foi aprendida pelo chinês, que a partir dali começa a usar e fazer concorrência. E isso vale para várias coisas. A ABI foi para lá, teve sócio, o governo foi sócio também, teve vários problemas para se desenvolver internamente. Então é muito difícil o investidor privado ter proveito nos investimentos. A gente vê uma coisa ou outra que é possível fazer, mas é muito difícil. E nos Estados Unidos a gente está no estado da arte, né? Assim, realmente avançando a passos largos, as companhias super capitalizadas, gerando caixa pra caramba, muito diferente do que era, né, na internet lá atrás, né, nos ativos de internet dos anos 2000. Com valuations que a gente acha ainda muito interessante para o nível de crescimento que apresentam, né? Então, o Vitor comentou aqui do crescimento do último trimestre. As expectativas para esse ano ainda são, mesmo com todas as revisões econômicas que foram para baixo, para cima e tal, durante esse processo, você ainda tem crescimento de lucros de perto de 10%, né, se não me engano, para as companhias do S&P, mas nesses 10%, as empresas de tecnologia estão crescendo mais para 30%. Né? Então, essas grandes companhias, os hyperscalers, estão crescendo mais para 30%. Então, é muito crescimento ainda, os múltiplos ainda são correspondentes a esse nível de crescimento que a gente está vendo. E tudo que a gente viu recentemente, seja no mercado público, seja no mercado privado, né? Teve um novo follow-on da OpenAI,
que valorizou a empresa a 300 bilhões de dólares. É uma empresa privada de modelo de linguagem, né, que é a dona do ChatGPT, que todo mundo conhece hoje em dia. Foi valorizada a 300 bilhões de dólares. A gente teve um IPO nesse meio de caminho de uma empresa de data center que chama CoreWeave, que saiu um pouco mais fraco no meio dessa turbulência da discussão, né, do debate de se realmente ia ter investimento, ia ter CAPEX. Já está nos highs, já subiu pra caramba depois disso, foi super bem. Toda a demanda de cloud que a gente viu nas companhias, né, que o Vitor estava comentando, também mostrando uma força muito grande e os calls de resultado todos reforçando que você vai precisar do investimento, que o investimento vai ser realizado em expansão, dando também suporte para as nossas teses de energia, né, da demanda de energia que vai precisar, da renovação do grid, né, para poder da rede de distribuição de energia. Então, assim, a gente continua muito convicto que essa tese sai fortalecida disso tudo, né? Eu acho que os debates, os questionamentos são importantes, porque através desses questionamentos você se aprofunda, vai mais fundo para tentar entender aonde pode ter falhas na argumentação, na tese, no investimento. Mas o que a gente consegue ver um trimestre depois é que você só sai mais forte. As empresas estão mais fortes, o crescimento continua super robusto, os investimentos continuam necessários, mesmo com todo esse barulho do meio do caminho, né? Voltando para o barulho fundamento. Sim. Mesmo com todo esse barulho que aconteceu no caminho. O ponto do Breno ele é bem interessante, né? Que desde a divulgação do ChatGPT, né? E basicamente a gente está fazendo 2 anos e meio agora da divulgação do ChatGPT. Várias das dúvidas que existiam, elas ainda existem. Existiam em 23, existiam em 24 e existem agora, né? E elas, invariavelmente, elas permeiam qual que vai ser o retorno sobre esse investimento, se vai ser justificável ou não. De uma maneira ou de outra, também dúvidas sobre até onde a tecnologia pode ir ou não. E vez ou outra, você começa a ver também alguns headlines relacionados à bolha. E aí, e a gente tem acompanhado a história muito de perto, né? Seja aqui, seja indo lá, a gente tem ido bastante. Você, inclusive, também. né? Exato. A gente tem ido bastante também a São Francisco, aos eventos. E é bastante impressionante, né? Cada vez que a gente se aprofunda na história, a gente sai mais convicto dessa tendência secular. A gente já falou aqui, nesse mesmo fórum, aqui em outros podcasts também, o quão a gente ainda acredita que a inteligência artificial, ela ainda necessariamente ela passa por uma expansão de hardware. O que eu quero dizer com isso, né? A taxa de evolução do software, ela acontece mais rápido, ela acontece basicamente, em geral, mais rápido do que o hardware consegue se atualizar. E quando eu estou falando isso, o que eu quero dizer é que a necessidade de chips ultramodernos e ultrapotentes, elas também vão precisar continuar sendo atualizados. Para dar um exemplo aqui, é um exemplo pequeno, uma micro historinha, mas só para exemplificar que eu acho que vale a pena. Basicamente, quanto mais potente é um chip, e para o chip ser potente, quanto menor é o transistor do chip. Porque isso que faz ele ligado e ele desligado é o 0 e 1 do computador. O menor chip hoje que é produzido é um chip de 3 nanômetros da TSMC. Eles já vão produzir um de 2 nanômetros. Você consegue ter uma eficiência 33% maior. O limite físico está entre 1.5 e 1.6 nanômetros. E por que eu estou contando toda essa história? Porque estar nas empresas de maior qualidade, estar em empresas que elas de fato têm um diferencial competitivo aqui é extremamente importante para todo esse quadro que a gente está pintando aqui há 20, 25 minutinhos. Então, eu acho que quando você olha para o nível de CAPEX de investimento, né, esses 330 bilhões aqui anualmente de investimento, que é basicamente o PIB da Colômbia, um país de 40 milhões de pessoas, sendo aplicado nos Estados Unidos. E mais do que isso, a gente vê os retornos desse investimento aqui, e até olhando histórias do passado, seja Azure, etc., outras histórias, a gente continua bastante convicto e confortável com a tese, né? E aí, acho que tem uma pergunta também que eu recebo bastante, imagino que o Breno também deve receber bastante essa pergunta. Às vezes as pessoas elas imaginam que não dá mais tempo, que passou o bonde, que a ação já valorizou demais. Acho que muito pelo contrário.
esse tipo de tendência secular, né, e basicamente a gente mapeou, olhando para os últimos 5 séculos, mudanças que de fato aconteceram do ponto de vista estrutural, a gente achou 9. Então, assim, não acontece muitas vezes. Mas quando elas acontecem, elas são duradouras. Então, esse investimento, na verdade, a gente acha que as oportunidades elas estão bastante no começo. Estão começando, né? Começando. E aí, quando a gente olha para vários dos frameworks que a gente desenha, que a gente mostra, a gente até acredita que tem 3 blocos, a gente está basicamente no primeiro indo para o segundo. Então, a gente falou bastante aqui de infraestrutura de AI, mas a gente poderia ter falado de uma outra empresa que a gente acompanha também, que é a SurfSignal, que é uma empresa mais focada em software. Uma parcela da receita dela já é uma parcela de AI agents. Então, enfim, acho que as oportunidades aqui, elas são muito grandes, a gente tem acompanhado de perto. O momento atual, ele parece ser muito mais um momento de oportunidade para essas nossas teses de longo prazo. Excelentes pontos, Vitor. Acho que é importante para o investidor, né, entender todo esse contexto, toda a estrutura, o que está de fundamento por trás e por que a gente está tão não otimista, né, mas construtivos nessas teses que a gente está falando aqui. Eu acho que isso é fundamental. Agora vamos olhar, sendo práticos, para o investidor global, ele olha aqui e fala, o que eu faço, né? Breno, vamos começar por você. Ele olha para o portfólio dele, como é que eu me posiciono nesse atual momento? Vamos ser práticos aí, falar de subclasses, setores, né, para ele se contextualizar. Tá bom. Bom, a gente comentou aqui, né? Eu acho que essa história do excepcionalismo americano continua muito forte na nossa cabeça. A gente sabe que isso tem sido questionado, que essa necessidade de diversificação para fora dos Estados Unidos tem sido... As pessoas estão chamando muita atenção para esse movimento. Sim. Seja para a Europa, seja para outras classes de ativo. A gente viu isso acontecendo de alguma forma durante esse ano, né? Equity no mercado europeu performando bem, um pouco melhor do que nos Estados Unidos. Bem é um pouco forte de dizer, mas um pouco melhor do que nos Estados Unidos. O euro bem, né? Outras moedas contra os Estados Unidos com uma performance boa. A gente entende esse argumento, eu acho que ele é sempre importante, né? Sempre importante estar olhando algum tipo de diversificação no portfólio, mas ele não é de graça, né? Os ativos com mais retorno continuam nos Estados Unidos, na nossa visão, sejam eles em renda fixa ou em renda variável, né? Os títulos americanos continuam com juros mais altos, remunerando melhor os recursos do que os títulos de renda fixa em outros lugares. Mas eu acho que vale a pena fazer um comentário breve sobre o ouro. Assim, eu acho que é um mercado, né, que ganhou uma certa notoriedade recentemente. Teve 2 anos muito fortes, né, de performance. O ano passado já tinha sido forte, esse ano voltou a ser forte, já sobe quase 20% esse ano. Ele ganha, desculpa te interromper, mas Claro. o ouro ele ganha, né, sempre uma notoriedade quando tem uma aversão a risco, né, global. Então, eu acho que isso também pode ter sido por um período, né? Sem dúvida. Então, esse ponto é um ponto legal. A gente vem estudando isso, né? A gente está na nossa missão aqui de estar sempre estudando alternativas, né? Buscando os melhores ativos. A gente tem dedicado bastante tempo a conhecer um pouco mais disso, mas ainda assim não é fácil ter a conclusão de que vai ser espetacular contra bons ativos produtivos, né? Eu acho que esse é um ponto importante para ter. O Warren Buffett escreve numa carta dele de 2011, quando o ouro também estava passando por um desses momentos super popular. Depois da crise de 2008, o juro caiu muito nos Estados Unidos, né? Acabou caindo no mundo inteiro. E quando o juro cai muito, um ativo que não tem yield, né? O ouro não remunera o investidor além da sua própria valorização nominal, não tem yield nenhum, não tem nenhum juro, né? Não tem dividendo, não tem nada. O Buffett chamou a atenção, ele na carta dedica um tempo grande para falar sobre o ouro, e ele comenta que se você pegasse todo o estoque de ouro global, ele cabe dentro de um estádio, né? Num volume menor do que um campo de futebol, né? Todo o estoque de ouro do mundo. E naquela época o ouro estava cotado a $1.750 a onça. Aquele estoque total somava aproximadamente 9,5 trilhões de dólares. Isso em 2011. E aí o Buffett faz uma avaliação que eu acho super interessante e eu acho pertinente para a gente pensar hoje também, que aqueles 9,5 trilhões de dólares eram suficientes para comprar 100% de toda a terra agricultável americana. E a maior empresa da época era a ExxonMobil,
que com o troco de toda a terra agricultável dos Estados Unidos, você ainda comprava 16 ExxonMobils inteiras. E aí ele faz a reflexão que se você carregasse aquele ouro, aquele estoque de ouro total, por 10 anos, em 10 anos você ia ter exatamente aquele estoque de ouro. Ele ia estar lá e ele poderia ter se valorizado, como de fato aconteceu, se valorizou, mas você está deixando de ter toda a terra agricultável americana, né, que produz soja, milho, trigo, dividendos advindos disso, e 16 ExxonMobils que também produzem todo ano petróleo pra caramba, né, receita, dividendo. Durante esse tempo inteiro as empresas crescem e realmente cresceram pra caramba nesse tempo. Então é muito difícil. Hoje a gente está vivendo um momento que o ouro volta a chamar muita atenção, acima de $3.000 a onça, então ele performou bem, assim, quase dobrou nesses um pouco mais de 10 anos, né, de 2011 para cá, quase 15 anos na verdade. Mas se você olhar em janelas de retorno nesse processo, e essa é uma parte do estudo que eu estava comentando que a gente fez, em janelas de retorno de 2 anos de investimento em ouro, o carrego de lá para cá ele é muito ruim. Então o carrego do ouro nesse período, olhando esse retorno médio de 2 anos no tempo, ele dá 4,3% de retorno anualizado. Então se você carregou ele de lá para cá, você tem um retorno anualizado de perto de 4%, mas não é só isso, é com uma vol altíssima. Assim, a volatilidade desse investimento, você passou períodos longos, vários anos, com retorno negativo, e você tinha que manter essa convicção para poder colher esse bom período de agora. Importantíssimo. Né? Então, é difícil você preservar a convicção vendo um mercado, né, os ativos produtivos rendendo, porque o S&P durante esse período rendeu 12% em média, de lá para cá, com uma vol que é metade da vol do ouro. 3 vezes mais com metade. Então rendeu muito mais com muito menos vol, num caminho em que em janelas de 2 anos você não teve praticamente nenhuma janela negativa durante esse período, enquanto o ouro você teve vários anos seguidos de janela de retorno negativo, e você estava o tempo inteiro questionando essa sua convicção ao longo do tempo, tendo um outro ativo que rendia, que era, né, estava junto com a pujança dos Estados Unidos, e você carregando ouro lá na sua carteira. Quer dizer que não dá para carregar nada de ouro na carteira? Não. Ter alguma diversificação não, assim, pode fazer sentido, é um ativo diferente, descorrelacionado em grande parte do tempo. Mas eu acho que essa tese de você realmente trocar, né, ou ter isso como uma parcela muito relevante do teu portfólio, é muito complicada num ambiente, como a gente comentava, que as empresas continuam saudáveis pra caramba, crescendo, investindo, desenvolvendo novas tecnologias. E por outro lado, você está atrelado a um negócio que você tem que sempre arrumar alguém para vender melhor do que você comprou. Né? Porque ele não produz nada para você durante esse período. Ele você finito, tem que né? esperar alguém pagar mais do que você pagou por aquele mesmo ativo. Interessante pra caramba esse estudo, porque o que é contraintuitivo é que o ouro ele deveria ser um ativo muito seguro, mas a volatilidade dele é mais alta. Em um período bastante longo, uma janela bastante longa. Então, assim, esse estudo ele é interessante pra caramba nesse aspecto, assim, porque é o que você falou, diversificar, acho que beleza, pode fazer sentido, mas tratar o ouro como um ativo seguro, nessa parcela do portfólio, talvez tenha que ter algum nível de cuidado aqui, né? E esse ponto é importante, porque assim, quando a gente fala da volatilidade, né, só para dividir com todo mundo, a volatilidade quer dizer que ele varia pra caramba o preço, né, durante esse período, e variar pra caramba quer dizer que você ser assertivo no momento de comprar e no momento de vender é muito importante. E como a gente conhece essas tendências, as pessoas normalmente ganham convicção de que é hora de comprar depois que ele já subiu. Né? Então, você pegar um ativo que, como o estudo mostra, é volátil pra caramba, passa grandes períodos negativos e resolver que é a hora de comprar depois dele ter subido 40% em 2 anos, realmente dá uma certa insegurança. Né? É diferente de um movimento que a gente estava falando aqui, as companhias foram bem e subiram, ainda está na hora de comprar? Cara, companhias continuam subindo. Esse é o movimento natural delas. Elas geram lucro. O lucro cresce. As empresas vão se desenvolvendo. A companhia de hoje não é a mesma companhia de 10 anos atrás. Ela é maior, ela fatura mais, ela dá mais lucro. O ouro é o mesmo. O ouro de hoje é o mesmo ouro de 10 anos atrás. Então, essa dificuldade, né, de como acertar o ponto de comprar e vender um ativo volátil que hoje é a mesma coisa que ele era 10 anos atrás,
pra gente causa uma certa insegurança e joga a gente para o jogo que a gente gosta, que é escolher boas empresas, escolher bons negócios. Então, é muito difícil na hora da escolha, né? É uma alternativa, é uma escolha, é o mesmo dinheiro, você tem que escolher. Você vai comprar, né? São os 9,5 trilhões de dólares lá do Buffett. Você tem que escolher. Você vai comprar ouro ou você vai comprar ativos produtivos que daqui a 10 anos são outros ativos, são muito maiores, são muito melhores. Então, eu assim, acho que, reforçando o ponto do Vitor da qualidade dos ativos que a gente hoje gosta, de como eles têm desempenhado, a gente prefere os ativos produtivos, e aí eu passaria a bola para o Vitor, né, desses ativos produtivos. Sim, assim. Boa. Cara, eu acho que assim, esse ponto e essa nossa conversa inteira aqui, ela é extremamente pertinente, né, por vários aspectos, né? Acho que teria até vários pontos pra gente conseguir abordar aqui, mas eu acho que tem um que é bastante relevante e que ele vai em linha também até do começo do tema aqui que vocês estavam tratando agora há pouco, que é o do que fazer, né? Porque uma outra opção também que a gente escutou bastante, né, nesse ano especificamente, é se o investidor ele deveria ter uma alocação maior em outras geografias, emerging markets, os famosos mercados emergentes, China, Europa, uma alocação maior aqui do que em relação aos Estados Unidos. Aí, acho que eu vou chover numa olhada, a gente vai falar isso pela 4ª vez nesse episódio, a gente continua preferindo os Estados Unidos. E os motivos, eles, na verdade, eles são até relativamente simples de serem entendidos, né? Mas eu vou até começar talvez um pouco com contrafactual aqui e com outra ponta do argumento, né? Porque muitas vezes esse argumento de olhar para essas outras geografias, ela advém posterior a uma performance já talvez relevante conjunturalmente. Para dar um exemplo, o Eurostoxx tá subindo nesse ano perto de 10%, 11% nesse ano. Só que o ponto aqui, né, tem algumas coisas que a gente precisa colocar em contexto, né? O primeiro é que vem de um ano muito ruim, no ano anterior, uma alta performance do S&P bastante importante. Além disso tudo, o que sobe dentro do Eurostoxx especificamente é o setor de financials. É um setor que ele está subindo perto de 25%, 30% no ano e que representa 25% do Eurostoxx. Só isso aqui representa perto, a gente está falando de alguma coisa aqui como 4,5%, 5% aqui dessa alta performance explicada por um setor específico. Então acho que esse é um primeiro ponto aí, quando a gente olha para essa performance, parece uma performance muito boa, mas no acumulado do tempo não é tão bom. Outro fator aqui que ajuda a exemplificar esse ponto é que uma parte muito relevante dessa performance, ela não vem de motivos operacionais. Ela vem de uma expansão de múltiplo que, em geral, né, você tem 3 razões para explicar a alta de uma ação também, ou dividendo, ou expansão de múltiplo, ou expansão de lucro. Quando você está falando de expansão de múltiplo, talvez seja uma das menos saudáveis, porque você fica muito à mercê do mercado. De 22 para 23 e de 23 para 24, o Eurostoxx ele cresceu o lucro 0%. De 24 para 25, o projetado do mercado hoje é 3%. Então, basicamente, a gente está falando de uma performance boa do índice sem que esse acompanhamento da performance operacional. Quando a gente traduz isso aqui e traz para o S&P, de 22 para 23, o índice ele ficou também igual, ficou flat em relação a lucro, na mesma linha. A gente está falando de 24 versus 23, aí cresceu bem o lucro, cresceu perto de 11%, 10, 11%. E quando a gente fala do esperado desse ano, também é um crescimento de 10%. Então, olha como todo esse quadro aqui que a gente está colocando, ele é interessante, né? A gente está falando de um lugar que tem mais inovação, com mais empresa de qualidade, com talvez instituições que têm sido provadas ultimamente e têm funcionado. Além disso tudo, e eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O índice ele tem que se concentrar em empresas de tecnologia, por isso ele é um índice bem menos alavancado do que ele já foi no passado. Ele é um índice com um endividamento líquido EBITDA de perto de 1,2 vezes. No passado, no começo da década, já chegou a ser 3 vezes. E no começo dos anos 2000 já chegou a ser mais alto do que isso. Com menos alavancagem, com melhor performance operacional, com um preço melhor.
Porque, na verdade, o S&P agora ele está mais ou menos em linha com o que a gente tinha no começo do ano. Então, obviamente, é uma brincadeira o que eu vou fazer aqui agora, mas assim, você está tendo uma segunda chance. Pois você teve no começo do ano o índice nesse preço, chacoalhou, foi para cima, foi para baixo. Você teve um monte de outras impressões na temporada de resultado, um monte de prints na temporada de resultado para você confirmar ou não a sua tese de investimento. Em geral, como a gente já tratou aqui, a gente confirmou e você tem o ativo no mesmo preço. Então, quando a gente olha entre geografias, a gente ainda prefere esse investimento em Estados Unidos por esses motivos. De uma maneira muito direta, qualidade maior das empresas, inovação muito mais alta, performance operacional muito melhor, instituições que, na nossa visão, elas funcionam bem e teriam um aspecto que é importante. Nesse episódio especificamente a gente não falou, mas nos outros a gente já falou bastante sobre isso também, que a demografia aqui ela é também bem menos pior do que em outros lugares. Se a gente fosse comparar até com alguns países emergentes, como a China, é bem menos pior do que na China, é bem menos pior também do que o quadro europeu. Então, quando a gente olha para nossas opções de alocação hoje e para esses ativos que a gente gosta bastante, aonde a gente gosta de estar exposto, a gente ainda vê um quadro muito interessante no quadro americano. A gente está falando de investimento, a gente nunca está falando de não ter volatilidade, né, mas a gente tenderia a ter um pouco mais de parcimônia em mover os nossos investimentos nos Estados Unidos, dado que a gente vê esse quadro de longo prazo muito bem colocado, né, com as teses principais, com as colunas principais da tese de investimento bastante no lugar. Não quer dizer que não tem uma ação ou outra que chacoalhe, não quer dizer que tem uma tese ou outra que existam questionamentos, não quer dizer que a gente não revise uma ação ou outra, e a gente faz isso com bastante frequência, diariamente. Mas quando a gente olha para a geografia e para onde a gente gosta de estar alocado, ainda Estados Unidos, ainda são empresas de qualidade, de inovação, com alto crescimento, ligado a tendências seculares, que a gente encontra com muito mais facilidade lá nos Estados Unidos. Ótimas dicas aí para o investidor global que estava na dúvida de como fazer, o que fazer no portfólio global, e isso você tem dito, a gente tem trazido isso já desde o início do ano, apesar dessa turbulência toda do início do ano, podem ver aí nos últimos episódios, né, e eu tenho sempre procurado trazer também no meio do mês a gente falar sobre o mercado de ações, que, né, tá volátil, mas é importante a gente mostrar as nossas teses, acalmar os investidores globais, é importantíssimo ter tranquilidade, parcimônia e acreditar nessas estruturas, nessas teses, porque vocês fundamentaram muito bem, né? Então, muito obrigada, foi uma aula, muito bom ter vocês aqui. Primeira vez, obrigada, Breno, muito bom. Prazer. Vitor, sempre topando aí, né, o convite, obrigada. Obrigado pelo convite, Carol, foi um prazer, Breno. Prazer. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Aguardo vocês no próximo episódio.